Oi gente, eu sou Júnior Linhares, psicólogo, e tô aqui hoje com vocês no EvoCast para conversar um pouco com essa mãe, a Rosa Machado, que veio aqui para falar um pouco sobre o papel da família nos processos de aprendizagem e o quão é importante essa família estar próxima em um momento como esse. Estamos todos vivendo um momento de pandemia, todos estão isolados, uma série de modificações ocorreram na vida dessas pessoas, principalmente para se adaptar aos novos modelos de aprendizagem, aprendizagens à distância, no modelo remoto. E aí hoje a gente com a Rosa Machado vai poder conversar um pouco sobre isso e sobre as inquietações dela enquanto mãe diante desse cenário. E aí eu passo a bola agora para a Rosa Machado para ela falar um pouco para a gente quem é ela, né? A participação dela nesse momento. Oi, Júnior. Meu nome é Rosa Machado, né? Como você apresentou. Sou mãe, sou servidora pública, trabalho na educação pública estadual e tenho 2 filhas, né? Eu sou casada e moro aqui em Juazeiro. As tuas 2 filhas, elas estão em qual faixa etária, Rosa? A mais velha terminou o ensino médio e aí está tentando uma vaga na universidade. E a mais nova está cursando o primeiro ano do ensino médio. Isso. E você, enquanto mãe, tem 2 cenários em casa, né? Nesse momento. Tem uma que está na inquietação do ensino médio e a outra que está aí nessa construção rumo à universidade. Como é que você percebe isso? É verdade. Eu também como educadora, né? Sim. Porque a gente largou tudo, né? Paramos tudo em março e viemos para dentro de casa. Então, todas as atividades acontecem de forma remota e, de repente, a situação, até para poder a gente usar o computador, por exemplo, né? Então, a gente usa o celular também para poder fazer esse acesso, para poder garantir que todo mundo, né, possa participar das atividades à distância. Então, não é fácil. Não é fácil porque, assim, a mais nova, ela se apresenta, coloca que não está conseguindo absorver o que acontece na escola, né? Que se for para poder comparar em termos de aprendizagem, consegue absorver pouco, né? E assim, questiona muito o fato de estar em casa e como vai ser o final do ano letivo, se vai conseguir obter realmente o sucesso que se espera que tenha, né? A aprendizagem que se tenha. A gente sabe que as aulas também, elas tiveram, digamos, uma redução no tempo, né? Porque as aulas que eram até então presenciais de 50 minutos, então passaram a ser mais curtas também. Então requer muito do estudante, sabe? Eu acho que tem que ter um tempo para poder a pessoa acostumar, para poder conseguir lidar, para se adaptar mesmo. Não é fácil. A gente vai tentar passar por isso, né? Porque todos temos que fazer isso juntos, né? Pensando que depois a gente vai conseguir superar e que a vida vai voltar à normalidade. É isso que a gente tem pensado todo dia, né? Todo momento. E a dificuldade de lidar com esse cenário, né? Você traz uma coisa que é a questão da ruptura. A gente está acostumado a um modelo, está acostumado a uma forma de estudar, né? A um cenário, e de repente, de uma hora para outra, tudo muda. É porque, assim, também, outra coisa que a gente também vê, por exemplo, plataformas à distância já existiam, né? Mas muitas vezes para trabalhar com adultos, né? Houve também no passado umas políticas educacionais que não deram certo, por exemplo, o Telecurso 2000, né? Então, mas hoje o cenário é outro, né? Então, requer muito mesmo. Eu acho que a gente podia ter avançado um pouco, assim, em termos de tecnologia mesmo nas escolas. A escola pública, nesse momento, passa por dificuldade também, né? A questão do acesso do aluno à internet. Então, tem toda uma preocupação também em relação a isso. Então, os planejamentos acontecem à distância, as aulas, então, aqui, por exemplo, a gente vê que tem todo um cenário montado para poder isso acontecer. Isso não acontece também lá na escola pública, certo? Então a gente percebe assim também acredito que há uma certa distância, né, entre o estudante que está lá
na escola pública e o estudante que tem essas oportunidades dentro de casa, né, para poder estudar. Tem recurso, tem ferramenta dentro de casa para poder estudar. Isso. A dificuldade, né? Aí a gente tem vários cenários, né? Quando você fala nesse primeiro momento de uma mudança de rotina, né? Da necessidade de ter que se readaptar, se reinventar nesse cenário, faz com que a gente pense também o quanto isso é singular, né? Porque uma pessoa que está num cenário, né, numa rede mais estruturada e que tem acesso, né, à tecnologia, ela tem uma possibilidade, né, de acesso maior do que outras. No entanto, tem algo do próprio sujeito, né, que aí é a dificuldade que a gente se depara, né? Se adaptar a essa realidade, a essa dinâmica, né? Que é totalmente nova para todo mundo. Exato. Está voltado para um modelo, inicialmente, a distância é uma coisa, né? Então, quando eu penso assim, eu vou agora estudar nesse formato, é uma coisa, né? Mas muitos dos nossos estudantes, eles não tiveram essa preparação. É porque a escola ela tem um papel muito importante, né, na vida do ser humano. Então, desde criança, desde a educação infantil. Então, é um espaço também de socialização. Isso. Então, com a máquina é totalmente diferente, né? Exato. Então, eu tô ali, vai ter um chat, eu posso tirar dúvida, posso conversar com o meu professor, mas não é a mesma coisa, né? Daquele contato físico, daquela forma bem direta, né? De estar em sala de aula de forma presencial. É muito diferente. Requer também, eu acredito que maturidade, né? Há uma dificuldade em relação a isso, porque eu também tenho sobrinhos, crianças que estão na educação infantil e que há dificuldade até para poder se concentrar por tanto tempo, né, em frente ao computador. E às vezes não chega para eles também como chega para um adulto, e eles não vão conseguir entender por que eu estou nessa situação, né? Por que eu estou tendo que ficar aqui e não vou para a escola? Né? Então são essas questões. E quando é que vai terminar tudo isso? Que a gente também não sabe quando é que termina. Exato, né? Várias inseguranças, várias incertezas, não é? E que coloca os pais numa posição desconfortável, porque uma coisa é a gente pensar somente os nossos filhos, né? Os estudantes passando por isso, mas todos os outros profissionais estão também, né? Vivendo essa situação de inquietação e de isolamento. Né? E você, enquanto mãe, quando você observa tudo isso, né, como tem afetado a vida das suas filhas, quais são as principais inquietações que te aparecem, né? As principais dúvidas que você gostaria de perguntar, conversar aqui? Júnior, a gente fica inseguro, muito inseguro, sabe? Eu acho que é uma das coisas que tem, por mais que a gente tente, não, eu consigo ser forte e eu sou adulto na história, né? E eu vou reagir bem a isso. A gente tem as incomodações também, sabe? Em alguns momentos a gente quer tanto sair dessa situação, né? Quer tanto virar a página, quer tanto ver outra história, mas é difícil. Sabe, assim, outro dia minha menina disse assim, mãe, mas eu já podia estar na universidade. Ela se cobrando, eu já podia estar, por tudo que eu passei, eu já podia estar na universidade, né? De fato, certo? Mas eu acho, inclusive, que ela reagiu bem, apesar disso, né? De tudo que ela passou, ela reagiu bem. E a nossa esperança era de que no decorrer de 2020, de que ela viesse a ser chamada, né, nas listas de espera. O que de fato não aconteceu diante desse cenário de pandemia. Né? E tudo fechado, então, né, ao impedimento. E às vezes a gente se preocupa, por exemplo, com a rotina, porque a rotina mudou muito. Né? Então, de acordar naquele horário para poder cumprir com aquela agenda, né, com que você estabeleceu para poder fazer durante o dia. E é um tanto difícil. E às vezes eu me coloco, e aí eu devo cobrar, né, diante do que a gente está vivendo, eu devo cobrar, né, como mãe mesmo, esse questionamento. Eu acho que, e algumas vezes eu até, não, ela está fazendo a parte dela. Então, pergunto como é que está andando, né? Quais são as dificuldades, se a plataforma está funcionando bem, se sente falta do ensino presencial, né? Esses questionamentos. Isso.
Você falando, né, tem duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, esse cuidado do cuidador, né? Você enquanto cuidadora, você que é a mãe, né? Você se coloca como adulta dessa relação, mas que você também é atravessada por esse momento de inquietação, de incertezas. Então, como eu vou amparar o sofrimento dela, como eu vou dar o suporte, se eu também fico fragilizada, né, diante dessa situação. Né? São muitas dúvidas, muitas incertezas, e a gente não tem, assim, buscar as respostas e a gente não encontra essas respostas. E aí você traz. E o tempo passando, e aí a gente pergunta, bom, o Enem vem aí, né? Vem porque as inscrições, né, estão encerrando, porque muitos alunos aí, apesar das dificuldades, vai ter aí um término do ano letivo, né? Porque esses dias que estão em casa, eles estão sendo contados, né, como hora-aula. Mas aí, o aluno vai ter a condição realmente de concorrer, de entrar nessa dinâmica aí do Enem, que é uma loucura. Então, causa mesmo essa dúvida, essa incerteza. E outra coisa, vai ter vaga na universidade, porque a turma que estava agora não conseguiu concluir, porque as aulas simplesmente paralisaram nas universidades federais. Não teve ensino à distância. Então, o Enem vai acontecer e vai surgir vaga onde? E essas perguntas, lógico que elas também me fazem, né? E o que responder? Porque é justamente essa insegurança, essa incerteza, não é? Que você não tem uma resposta para um cenário que está para além de você. Né? E aí você está trazendo o resultado final, né? Que é justamente chegar a esse Enem, como vai fazer essa prova, como vai conseguir ter conteúdo suficiente estruturado, se foram atravessados por essas inseguranças, incertezas, e um campo também que é psíquico, né? A gente sabe que nos processos de aprendizagem a pessoa precisa estar bem para estar estudando, né? A pessoa precisa estar com o seu campo afetivo funcionando direitinho, ela precisa estar numa situação que é confortável, né? Ela consegue dar conta daquela situação a partir disso. Numa situação de isolamento, a gente tem vários cenários espalhados por aí, né? Existe essa negociação, inclusive, às vezes, do próprio material, né? E existe algo também do próprio tempo que esse aluno ele consegue permanecer diante de uma tela, né? E aí tudo isso vai atravessando. E a gente fica, até que ponto eu posso estar ali cobrando, né? E querendo um retorno daquilo ali. Exato. Mas assim, como graças a Deus minhas filhas são muito maduras e responsáveis, né? Eu acho, né? Para a idade delas. Então eu não preciso, por exemplo, estar muito no pé em relação a estuda, é hora de estudar, é hora de acordar, tá entendendo? Então eu acho que isso também já de certa forma me deixa mais tranquila. Isso. Né? Mas tem horas que a gente realmente se perde. É verdade. E quando você fala da rotina, né, eu lembro de algumas coisas, né, que ajudam, inclusive, a gente pensar sobre isso. Que é, primeiro, o estabelecimento da rotina, né, o cumprimento dessa rotina e a flexibilização dessa rotina. Né? Por que eu sempre penso dessa forma? Primeiro, a gente tem que lembrar que foi uma nova rotina que foi estruturada. Né? A gente tinha uma rotina, por exemplo, de se deslocar para a instituição, né? De ir trabalhar, de fazer várias outras coisas, e tinha tempos e lugares diferentes. Agora a gente tem um único lugar, que é em casa, e a gente precisa reorganizar uma rotina. Então, quando a gente pensa na criação de uma rotina, é tentando minimizar os prejuízos. Né? Então, como minimizar esses prejuízos? Então, pensar, por exemplo, os horários de acordar, os horários de fazer as refeições, os horários de estudar, para ir mantendo um ritmo nessa rotina. Quando eu falo do estabelecimento da rotina e do cumprimento dela, né, são essas duas primeiras partes. Mas tem uma terceira que é muito importante nesse momento, que é a flexibilização. Isso que você diz, né, de que às vezes você, enquanto mãe, não sabe se cobra, se deixa mais à vontade, como é que você faz, porque está numa situação atípica, né, cabe muito na questão da flexibilização, né, é a gente entender, por exemplo, de que, olha, hoje ela conseguiu cumprir com tudo, mas aí tem um dia que ela chega e diz, mãe, eu não estou bem hoje.
E aí você está para acolher essa flexibilização e mostrar, olha, a gente precisa acreditar que tudo isso vai passar, né? A gente precisa pensar como é que a gente consegue amenizar os prejuízos. Júnior, você acredita que teve momentos já de eu falar para elas que não, vocês não são obrigadas a assistir todas as aulas. Assiste aquelas que vocês estão julgando que naquele momento é mais importante. Não precisa assistir todas. Mas sendo assim, muito Caxias, então não, vou assistir. Já a mais velha, ela tem uma dinâmica diferente. Ela consegue fazer essa separação, selecionar o que acha que naquele momento é mais importante. Eu vou estudar hoje isso aqui, certo? Elabora esse plano. Mas outra coisa que assim a gente observa em tempos de pandemia é a questão do sono. Então, é outra coisa, por exemplo, eu tento manter essa minha rotina, certo? Porque é muito difícil conciliar. Sou mãe, trabalho fora, hoje estou com home office, né? E durante esse período a gente também cuida de outras atribuições em casa também. Então, a gente tem que conciliar tudo. E assim, eu busco deixar, no caso elas, mais à vontade em relação a isso, né? Então, procuro dormir dentro do horário, tá? De 10 para 11 horas, procurar dormir. Mas no caso específico delas, elas já têm outro horário. Parece que tem outro fuso horário também, sabe? E aí fica até bem mais tarde. Isso eu tenho tentado administrar, mas também tem sido difícil, porque enquanto a gente acaba dormindo antes. Isso, e enquanto tá cada um no seu ritmo, cada um nas suas atividades, antes da pandemia, era uma coisa, porque a gente ia se adequando, né? Nesse momento agora tá todo mundo junto e precisa adequar algumas coisas que envolvem aí a questão da família, né? E a reorganização dessa rotina e como é que tudo isso vai atravessando. Quando você fala do sono, tem uma coisa que a gente pode lembrar e que é essencial, né? Que o sono, ele tem uma função muito importante, né? O sono, ele reorganiza as funções cognitivas, né? Ele reorganiza nossas memórias, os pensamentos, né? A nossa atenção. E assim, né? E por vezes a gente até demora a pegar o sono, né? Demora. E isso acontece também com elas, né? Eu tenho buscado, né? Ver como é. Não, mas não se preocupe que eu vou dormir 7 horas por noite. Se eu for dormir, por exemplo, 1 hora da manhã, eu vou acordar 7 horas depois. Porque, então, eu sei que isso é necessário. Certo? Então, são essas questões que a gente ainda tem para resolver, sabe? Não tá e tem a questão da autonomia delas também, né? Que é isso que eu estava te dizendo, né? 2 cenários diferentes. Uma coisa é você pensar a sua que está no ensino médio, que está numa outra dimensão, né? E a outra é a que está num momento a mais, num momento mais à frente. Então, tu tem 2 realidades que você, enquanto mãe, está ali para parar as duas, né? Cada uma na sua singularidade. Né? Então tem algo dessa dimensão que passa pelo planejamento também, né? O planejamento é muito interessante porque quando esse aluno ele começa a visualizar, por exemplo, os dias e monta a partir do seu dia os horários pré-determinados, como é que ele vai fazer e também a flexibilização desses horários, né? Eu não estou muito bem aqui. É verdade, mas aí, por exemplo, como eu coloquei também como profissional, né, na educação. Então, a gente escutou depoimentos de alunos nossos mesmo que têm tido muita dificuldade em relação a isso. Primeiro, de se organizar, de ter um tempo para poder sentar, depressão, entendeu? Síndrome do pânico, situações diversas que a gente tem visto, sabe, durante esse período. Porque o isolamento também leva a isso. Exato. Leva. Então... É complicado a gente administrar todas essas questões. E pensar que cada um tem um momento diferente, né? A gente percebe, por exemplo... Eu acho que o medo e a incerteza, ela leva a isso, né? Então, se você ficar, de repente, só dentro daquela situação, sem conseguir sair, ou sem conversar, ou sem pedir apoio, é difícil. Muito difícil.
Porque tem um isolamento que é real, né? Eu estou distante dos meus amigos, eu estou distante do meu espaço de trabalho, eu estou distante de todo mundo. As redes sociais até aproximam, né, nesse sentido, mas para quem, por exemplo, está nessa situação, ela quer realmente se afastar. Exato, então, exato. É difícil chegar, né? E entrar nessa questão dos processos de adoecimento, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Uma situação de isolamento obrigatório, né? Se a gente pensar por essa perspectiva, porque todo mundo foi automaticamente dirigido a ficar em casa. Então não tem uma escolha por uma questão de saúde, né? E aí a gente nota que, por exemplo, existem formas diferentes de enfrentar isso. Né? Mas eu acho que cada pessoa ela tem o seu tempo. Sim. De repente pode ser que naquele momento você não estava bem realmente, né? Você vem falando da questão da flexibilização. Então espera um pouco, né? Tenta relaxar, tenta fazer alguma coisa que você gosta, né? Então, mas dá um tempo. Depois retorna, porque assim, em relação às aulas, elas vão ficar gravadas, né? Então, quando você tiver com tempo e com condição mesmo, então você vai lá e vê. E essa rotina... É assim que a gente tem orientado também os nossos alunos, né? Dessa forma. E essa rotina que a gente estava falando, uma coisa que é muito importante, né? Porque eu tenho uma rotina de estudos, mas eu tenho que inserir o momento de lazer e do descanso na minha rotina. Com certeza. Né? Então, assim, se eu tenho apenas focado naquele, né, objetivo que é estudar sem intervalo, chega um momento que eu não aguento. Né? E aí a gente tinha, antes da pandemia, outras possibilidades. Eu vou tirar uma tarde para ir ao cinema, eu vou tirar uma tarde para ir na casa de uma amiga, né? Eu vou pensando em estratégias, e agora não. Tanto que a gente viu um movimento muito forte de pessoas querendo cada vez mais se cobrar para preencher o seu tempo, né? Para ter o seu tempo preenchido e render mais, porque o que eu não conseguia fazer antes, agora eu consigo, porque eu estou em casa. E isso foi uma sobrecarga para alguns. Né? Que se desesperaram diante disso. Que a gente também escuta como orientação. Vamos viver um dia por vez. Né? Vamos viver o momento. E eu acho que nesse cenário de pandemia cai muito bem. Temos que se preocupar com hoje. Né? Até porque a gente pensando no futuro, eu colocando essa questão do Enem, é muito difícil pensar. E ter assim um direcionamento, não, vai ser assim, certo? Então a gente tem essas datas aqui, tá tudo indefinido ainda. Tá tudo muito incerto. Tá tudo indefinido, então... E lidar com essa insegurança, com esse incerto... Então o fato é que eu acho que a pessoa deve realmente estar se preparando, né? É preciso estudar, aproveitar o tempo, colocar o que é mais importante... Né, dar uma olhada realmente naquilo que é mais cobrado, né, para poder você... Mas sem a presença do professor é muito difícil. É desafiador. Né? Então, tem aquelas disciplinas que elas ainda são mais... que requer mesmo a presença do professor. Né? Disciplina de cálculo, por exemplo, né? A parte de exatas. Eu acho que é muito importante a presença do professor. As outras disciplinas você não dispensa a presença do professor, certo? Mas você vai ler, você vai tentar entender, por exemplo, história, geografia, biologia, mas tem outras que requer realmente ali a presença dele. Eu estou dizendo isso também porque eu escuto na minha filha. Quando ela diz assim... Hoje eu não consegui entender nada, porque aí já generaliza, né? Não é possível que tu tenha passado uma tarde toda estudando e não tenha conseguido entender nada. Né? Então eu acho que o cansaço, o estresse, leva a isso. Né? Você achar que não aproveitou nada. A sobrecarga, o cansaço, né? Que vai se somando com toda uma questão que é emocional também. Né, que já impede, inclusive, essa atenção que teria, por exemplo, se tivesse antes da pandemia. Né? E outra coisa que tem que pensar, não, eu não vou estar, nesse momento também interessado, não é numa nota. Eu tenho que tirar 10, não. Eu acho que a preocupação maior tem que ser em garantir a aprendizagem, né? E ter, assim, a questão do seu foco mesmo. Porque
é isso que, se a gente aprende, então a nota vem depois naturalmente. Isso. E uma das coisas que a gente percebe também muito forte quando você fala de aprendizagem, é esse o real objetivo, né? A gente está pensando no Enem, nessas outras situações, mas a aprendizagem é que é o caminho, né? E aí tem coisas que nos ajudam a pensar, né? Por exemplo, quando o aluno ele conhece como é a forma de aprender. Né? É aí onde a gente tem um desafio muito grande, porque, por exemplo, se a gente pensa em linhas gerais, nós temos alunos que aprendem mais ouvindo, né? Nós temos alunos que aprendem mais vendo, né? Que são os visuais, e nós temos alunos que aprendem mais fazendo, se envolvendo. E aí quando a gente olha, por exemplo, o reflexo a partir dos alunos, o aluno que aprende mais na audição, ele vai ter um rendimento mais favorável. Né? Então ele vai ouvir aquele podcast, ele vai ouvir aquela narração e ele consegue captar algumas informações. Não totalmente, porque não substitui esse contato de fato, né? Mas nota, por exemplo, no visual, ele precisa muitas vezes de um movimento. Fixado naquela tela, eu posso ter um rendimento por um determinado período, mas chega um momento que aquilo ali, peraí, pausa, volta para assistir de novo porque eu não captei. Né? E o sinestésico, que é esse que se envolve, que toca, que conversa, que dá um exemplo, que articula, que interage com o professor, ele tem mais dificuldades ainda. Por isso que quando a gente entende assim, como é que eu aprendo, né? Então quando a gente faz essa autoavaliação, a gente vai percebendo, e junto com o aluno, como é que ele consegue pensar estratégias mais favoráveis para ele, né? Nesse momento de pandemia a gente tem várias dificuldades. Mas como é que eu consigo amenizar e diminuir os prejuízos? Por isso que tem que ser seletivo. Exato. Acho que tem que conseguir realmente separar, né? Então, se isso aqui não tá... Bom, eu estou assistindo aqui a aula, por exemplo, a última aula, que eu já não estou mais rendendo, que era para render, né? Por conta dessa questão do tempo mesmo, de estar sentado ali. E aí, de repente... Sei lá, eu estava assistindo uma aula de educação física. Né? E a educação física teórica. Certo? Então, é muito mais complicado. Então, o fato de, por exemplo, você dispor de uma plataforma e de ter essa condição de ter a aula gravada, então, depois, quando você estiver melhor, você volta para poder ver. Porque... Do contrário, não aguenta, não. Isso. E tem outra coisa que na tua fala ficou forte, né? E nas tuas meninas tu também percebe isso, que é a questão da autonomia, né? A gente tem várias realidades, né? Então, assim, quando você tem um adolescente, né, um adulto jovem que é, né, autônomo no sentido de que eu vou organizar aqui, eu vou seguir isso, eu não estou bem, eu consigo identificar, é uma coisa. Só que se a gente amplia isso para as várias famílias que estão vendo essa situação, né, pela sua experiência também como educadora, você já ouviu muito isso, né? Esses alunos, eles às vezes têm dificuldades que são muito singulares, né? É verdade. Outras vezes, por exemplo, a questão do acesso, né? Eu já coloquei a questão da internet. Então, às vezes, mora num lugar tão distante que não tem sinal de internet, certo? Então, outras vezes, na minha casa, não dispõe de sinal de internet, né? Não dispõe de rede Wi-Fi. Certo? Então eu tenho que usar, por exemplo, a internet do meu vizinho, né? Outras vezes eu carreguei o celular para poder usar a internet do chip, né? Os dados móveis, e é limitado. Então não tem como eu baixar, por exemplo, um vídeo. A memória do celular é insuficiente para poder baixar aquele monte de material. Exato. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito distante do que seria o ideal. Muito distante. O compartilhamento desse equipamento, né? Porque se a gente pensar... Se falou durante muito tempo, né? Estamos vivendo numa era moderna, né? Das tecnologias, das mídias digitais, mas nem todo mundo tem acesso. Exato. Não tem, mas a gente conseguiu ter mais, óbvio, porque, por exemplo, a gente sabe que todo mundo tem uma conta de água, uma conta de luz, mas se a pessoa tiver que abrir mão, por exemplo, ela tiver uma conta de internet, ela vai deixar de pagar a internet numa situação como essa, porque não é considerado, por exemplo, um bem, né, para todos. Então,
o Estado bem que podia garantir isso, né, para todo mundo. E a gente vê várias preocupações, né, em países, tem países que você é necessário, tem eu acho que rua. também o Estado nesse momento ele pode ver, né, o quanto é importante. Também a gente não sabe quando a gente vai sair dessa situação. Exato. Né? Se vem outras ondas também por aí, a gente não sabe. E são ações a longo prazo, né? É verdade. Eu acho que muitas das problemáticas que a gente tinha, né, vieram à tona com essa situação As fragilidades. Epidemia, né? As fragilidades. Vieram todas. Né? Se eu consigo, por exemplo, ter estratégias, porque eu mudo de espaços, eu tenho contato com outras pessoas, eu vou conseguindo dar conta, numa situação como essa de isolamento, tudo isso fica mais forte. Com né? certeza. E aí os adoecimentos que você falou também muito fortemente, né? As crises de ansiedade, elas se tornam muito frequentes, né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça, conversando com mães também, né, nessa situação, não, porque meu filho está pensando em desistir, né? Não continuar porque não está conseguindo e não está conseguindo acompanhar. Eu disse, olha, mãe, mas é assim, nós temos que atravessar isso juntos. Tá difícil para ele, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Ninguém disse que era fácil. Então, eu acho que pelo tempo que a gente já passou dentro dessa situação, eu acho que a gente está mais perto de sair. Então, vamos esperar mais um pouco e a gente vai tentando, um ajuda o outro, né? Para poder a gente conseguir chegar lá. E nessa tua fala, tu diz assim o que é de essencial da família, né? Que é o contato, que é o cuidado, que é o apoio. O apoio, né? Estar junto mesmo, estar né? Sabendo junto. o que está acontecendo. Né? E aí isso favorece, por exemplo, a pensar os momentos, a pensar as rotinas em casa, né? Em substituição à sala de aula. Eu coloco também como exemplo, eu também tenho filhos, também está passando por essa dificuldade, é assim. E num primeiro momento é complicado realmente. Quando a gente pensa, bom, eu tenho vários filhos e aí o acesso para todos eles. Então tem que ter essa flexibilização. Então agora eu estou usando a internet, daqui a pouco outra pessoa vai estar usando, porque todo mundo tem que se beneficiar, não pode escolher nem separar. E com um objetivo claro, né? Pois é. E aí, mas tem outras questões, né? A gente sabe disso e dependendo da faixa etária isso se torna muito mais difícil. Eu acho que para a educação infantil, para o ensino fundamental, é muito mais difícil. Muito. Porque tem especificidades, né? Eles ainda estão entrando nesse São muito processo. Verdinhos, né? Se a gente pensar dessa forma, é verdade. Inclusive, assim, se em sala de aula, muitas vezes eles têm dificuldade para manter o foco naquela atenção, se você pensa, por exemplo, ele está sozinho, mas ele está ali diante de um computador, né? Ou diante da tela de um celular, que muitas vezes fica pequena essa imagem, ou mesmo o tablet. Isso se eles tiverem esses equipamentos, né? Quando não é um equipamento que é compartilhado com todos eles, né? Então a gente tem várias realidades para a gente pensar de fato, né? E como isso vai mostrando para a gente as desigualdades. A gente nunca vai alcançar todo mundo. Na questão da escola pública, a gente tem visto, por exemplo, que há um percentual importante de alunos que não está conseguindo ter acesso. E assim, a escola, ela tem que se preparar também para o retorno. Né? E ela tem que mapear, saber quais são realmente os seus alunos que não tiveram esse acesso. Que é para poder montar estratégias para que eles não sejam prejudicados ou para a gente minimizar os prejuízos, né? Exato, né? E o vínculo com essa família é muito importante, né? Você falando de como pensar nessas estratégias, se a gente traz, por exemplo, a questão da família, né, é bem importante quando a gente pensa nessas estratégias. O apoio, a presença, o fato de você garantir, não, a gente tá junto e a gente vai enfrentar isso aqui junto, não é desistindo que a gente vai resolver, também não é. Por exemplo, eu vou parar esse ano e só vou voltar em 2021, certo? Não é assim. Então já pensou se tudo tivesse parado? Não, então a gente tem que pensar que tem que ir para frente. Né? Eu não posso simplesmente, não, então estacionei e só vou sair daqui quando tudo isso acabar. Então a gente pausa, a escola vai ter a responsabilidade dela também,
tá certo? O retorno também não vai ser fácil. Tem que ter umas salas, eu acredito, diferenciadas, montar os reforços, né, para que os alunos possam estudar juntos, tem acompanhamento de professor para poder fazer esse trabalho, é muito importante, né? E tem que ser a família e a escola. Eu não posso, nesse momento, de repente, a gente colocou para a escola essa responsabilidade, né? Então, a escola que educa, a escola que ensina, a escola que... Mas a gente tem que saber que nós, família, nós temos uma parte importante nesse processo. E a escola sozinha não consegue fazer. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente viu isso de perto. É muito difícil, por exemplo, para o pai, para a mãe, para acompanhar a educação dos filhos em casa, né? Quando eles são crianças, principalmente. Certo? Então, tem que ter essa parceria. É importante. O acompanhamento, não só agora na pandemia, mas no dia a dia da escola mesmo. Então, a pandemia, né, o isolamento nos ensinou muitas coisas, Possibilitou isso também. Possibilitou isso. A gente vê várias dificuldades. A dificuldade, por exemplo, que o professor tem na escola, que ele vai ter uma sala de aula com muito mais criança, com muito mais adolescente, né, para poder dar conta, certo? E ali, às vezes, o pai está com 2, 3 filhos e tem muita dificuldade. Então, ele vai dizer, nossa, o professor realmente, em sala de aula, ele passa um bocado, né? Então... E faz a gente ver várias coisas, né? A gente tem todos esses aspectos ruins, né? Mas esse período de isolamento, ele também fez a gente perceber coisas que passavam despercebidas, né? Então, por exemplo, os momentos de contato, os momentos de aproximação, os momentos em família, né? Enquanto em alguns momentos a gente percebia, anterior à pandemia, que nos finais de semana todo mundo se distanciava, todo mundo buscava uma outra diversão e não tinha esse tempo de estar próximo. De estar junto, né? De estar junto. E aí isso, por um lado, tem um benefício, né? Porque faz com que a gente vá se aproximando e percebendo até a hora da refeição, né? Exato. Às vezes. Exato. Até isso. Porque você vai ter aquele horário agora para poder você estar junto com sua família, né? Que às vezes, até por conta do trabalho, a gente não tinha, um chegava no horário, outro chegava em outro, e agora está todo mundo junto. Então a gente tem que aprender a olhar também todas essas situações que são, né, atípicas, que mexeram muito com a gente, que nos afeta, né, fortemente no campo da saúde mental, mas também das próprias relações. Mas a gente também precisa enxergar que esse momento nos fez abrir os olhos para muitas situações que passavam despercebidas, né? Então você aprender, por exemplo, a olhar e a valorizar o teu próprio espaço da casa, né? Enquanto muitos não têm casa, né? Se a gente for parar para pensar nesse sentido, né? Até nisso, né? Isso. Ou um espaço muito pequeno, né? Para muita gente. E o sofrimento de pessoas que vão se deparar com isso, né? No período de isolamento, onde eu tenho poucos cômodos e que precisa estar todo mundo junto. E como é que eu vou estudar isso? São tantas situações. Né? Então, cada situação, né, que vai nos mostrando o quão é singular esse contexto, né? Mas uma coisa que fica dessa nossa conversa... Mas que a gente precisa... Nesse momento, eu acho que a gente tem que saber se cuidar, se proteger e proteger o outro. É fundamental. Isso. Né? Você não pode pensar só, ser egoísta e pensar só em você. Então, eu tenho que saber que o isolamento social é uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, né? E é importante que a gente fique realmente em isolamento, fique em casa, porque é nossa saúde. Exato. Então, a gente tem que se cuidar e cuidar do outro. E coisa... dentro de casa, num espaço pequeno, é muito difícil fazer isso. A gente, escutando uma professora comentando de uma aluna, que disse que na família já teve a morte de um pai e que toda a família tinha sido contaminada. E estava todo mundo em casa, junto, naquele espaço que a mãe disse, a gente vai só fechar a porta e cada um vai cuidar do outro. Nós não vamos procurar rede de saúde, rede de atendimento, não. Né? Então, a situação... E são nossos alunos. Tá entendendo? Então, é muito... Nesse momento, a gente pensa, o que é que eu posso fazer enquanto escola? Certo? Então, só uma palavra de apoio. Porque
eu não posso estar falando, por exemplo, você tem que fazer, tem atividade hoje, tem videoaula para você assistir. Nossa, não, eu tenho que esperar resolver aquele problema, sair daquela situação, né, para depois eu voltar. Quando você fala da palavra de apoio, né, eu acho que casa bem nessa nossa conversa sobre a importância da família, né, essa rede de apoio, ela também está para além do ambiente, né, doméstico, né? Quando você encontra, por exemplo, a ponte na instituição de ensino, né, que lhe acolhe, que pensa estratégias, que procura outras opções, que diversifica as formas que melhor chegar a você o conhecimento, né? Faz com que a gente pense também a coparticipação de cada um desses cenários, né? De cada uma dessas instituições. A família com esse papel importante do apoio, do cuidado, da compreensão, né? Das adequações, né? Dos esforços também que são grandes. Eu acho que essas relações elas tendem muito a melhorar, né? Depois que passar tudo isso. De alguma forma de valorizar mais, entendeu? De você, nossa, eu acho que a escola tem um papel muito importante, né, na vida do cidadão. E esse tempo de pandemia possibilitou a gente enxergar isso. Reconhecer, né? Reconhecer esse papel. E a importância desse vínculo família, escola é fundamental. É um elo, né? É um elo de ligação, né? O aluno, ele está na instituição. E ele tem que se sentir acolhido, né, pela escola, né, e apoiado também pela família, né? Exato. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Exato. Família e escola é uma relação indissociável, né? Os dois com preocupações de cuidar, com preocupações em torno da aprendizagem de conteúdo, mas também aprendizagem para a vida. Para a vida. A gente sabe que tem outros elementos que são envolvidos e que aí muitas vezes faz a gente repensar tudo isso, né? Faz a gente ampliar as nossas possibilidades, tanto na instituição, escola, como também repensar os nossos papéis na família. Né? Ou, da mesma forma que você está enquanto mãe, que está cuidando, também você é cuidada pelos seus filhos. Então há uma relação aí que é muito importante, esses vínculos, esses laços, né? Pensar, por exemplo, de momentos em que às vezes eram extremamente isolados, distanciados, cada um com seu ritmo, né? E você pensa agora esse redesenho, né? Eu pensando aqui, assim, as minhas filhas, elas me têm assim, como uma pessoa muito forte, mas a gente não é também da forma como eles pensam, né? Então a gente é capaz também de sofrer com o sofrimento deles, né? De chorar com situações, em dados momentos também, né? Porque a gente é ser humano. Exato. Né? Então a gente sente essas emoções também, naturalmente. E assim, é bom também ver que eu sou referência, né, para eles. Que bom que eu sou a referência para elas, né? Na psicologia a gente estuda muito a questão da mãe, né? E eu me lembro de um autor chamado Winnicott, que ele vai falar de uma mãe suficientemente boa, né? Não é essa mãe do excesso, não é essa mãe que é ausente, mas essa mãe que é suficiente, né? E aí ser suficiente é você oferecer aquilo que eles estão precisando e que de fato você consegue dar naquele momento. Então, mãe suficientemente boa, né, é aquela que consegue estar ali mostrando que é humana, e você traz essa dimensão que é muito importante, né? Os filhos, eles precisam perceber que os pais, eles também têm os seus processos. Não é somente os filhos que estão atravessando essa crise, nessa situação. Todo mundo. Todo um mundo, cenário muito... né? Então acaba sendo difícil porque a gente vai vendo que cada ponta dessa corda vai ficando fragilizada. E como sustentar? Né? Então, por isso que assim, pensar nessa posição de suficiente, né, é pensar, por exemplo, que você é exemplo, você é referência para suas filhas, você tem um papel importante na sua família, você colabora com tudo isso, mas você também precisa ser cuidada, precisa ser amparada, precisa ser entendida nos seus questionamentos, né? Então, cada um dos integrantes da família... A gente acha que a nossa missão ela é muito, muito grande. E eu acho que tem momentos que ela chega a ser maior, né? Então é fundamental essa presença, né? O fato de você estar ali, né? De você poder ajudar e
E eu conto também a questão do apoio até do pai também, exato, né? A figura exato. do pai também, a figura paterna é importantíssima, certo? E em alguns momentos, eu acho que tem situações, por exemplo, que os filhos, eles se identificam, a mãe com determinadas habilidades, com determinadas... né? E o pai também com as suas habilidades, né? Com sua participação. Então, eu acho, no meu caso especificamente, né? Eu sou mais agitada, não sou uma pessoa muito tranquila, não. E o pai delas é uma pessoa mais assim, mais tranquilo. Então, às vezes, eu penso assim, que talvez se ele fosse uma pessoa muito agitada, assim como eu, seria mais complicado. É como se tivesse um equilíbrio, né? Tem que ter, porque senão seria mais difícil. Então a sustentação, o resultado a gente vê nas meninas, né? Como você disse no início, que elas são bem responsáveis, bem preocupadas, né? São, bem envolvidas no processo delas, né? Tem muito da participação dos pais. A gente não tem, assim, receita pronta, né? Lógico que a gente não tem. Cada filho são só duas que eu tenho, né? Mas elas são diferentes. Certo? Tem uma que é mais geniosa, né? Tem outra que é mais fácil da gente lidar, de convencer, de argumentar, né? Então, elas têm suas diferenças, né? E se torna mais aparente essas diferenças agora, né? Que a gente está tão perto da questão do isolamento. E às vezes a gente... E tem uma delas que a gente precisa ser mais firme também, né? Ser mais... E nesse momento, eu acho que a gente precisa mesmo estar presente, saber das angústias, tentar ajudar na medida do possível, apoiar. Eu não estou mais querendo isso aqui. Então tá bom, dê um tempo. Né? Espera um pouquinho, daqui a pouco você resolve. Né? Uma ajuda a outra estudando também. Né? Uma vai tirando a dúvida da outra. Que aí promove, elas também são bem amigas e são muito parceiras. Então, isso também é importante, né? Dentro de uma situação de isolamento, é importante também. Porque tu já pensou se não fosse? Isso. Há uma fraternidade entre elas, né? Há um elo forte. Pois é. Eles comungam direitinho, né? Do pensamento delas. Então é isso, Rosa, né? Mais alguma coisa que a gente poderia falar? Alguma pergunta que você quer fazer? Não, eu tenho só para agradecer mesmo, né? Estar aqui, agradecer também a Evolução, né? Que foi o curso que eu escolhi para poder ela fazer, né? Ela está aqui, que acolhe muito bem, ela é muito bem tratada aqui, gosta do espaço, né? Na verdade, eu nem queria que ela estivesse mais aqui, né? Ela também não queria, né? Estar, mas foram as circunstâncias que colocaram ela aqui de volta. Ainda bem que ela quis, né? Estar aqui novamente. Confia muito no ensino que é oferecido aqui no Evolução. Eu também confio, porque eu confio nos profissionais, conheço vários profissionais que trabalham aqui, isso é importante, com esse Ivanildo já de longas datas. E a gente super recomenda, né? E a gente só coloca em prática, né, esse vínculo da família com a escola, né? E a gente só coloca se a gente confiar. Exato. Né? Então é preciso essa relação de confiança mesmo, e eu confio. Exato. Muito. Então a gente agradece a Rosa Machado pela presença no nosso EvoCast e até uma próxima vez.